dele de perto de nós. Mas para onde nós iremos? Para onde você e eu iremos? Se o Senhor é o ar, se o Senhor é a vida, se o Senhor é a esperança, se o Senhor é a paz, se o Senhor é o amor. Para onde iremos, Senhor? Glória a Deus, aleluia. Longe da tua presença, Deus, nós não temos nada. Longe da tua presença, nós não temos nada. Nada, nada, nada. Oh, Senhor, vem, Espírito de Deus, neste lugar, Senhor. Prepare esses corações, Senhor, para não ficarem rebeldes ao ouvir essa palavra, Deus, mas se quebrantarem diante da tua presença, Senhor. Que eles venham, Senhor Jesus, abrir o coração e saber que o Pai só ensina o filho que ele ama, só ensina o filho que ele quer bem. Se o Senhor vai nos repreender, se o Senhor provavelmente vai falar conosco aonde nós estamos errando, é porque Ele quer o melhor para mim e para você. Não é porque Deus quer te ver chorando, não é porque Deus quer te ver triste, não. É porque Ele sabe que se você seguir o caminho dele, vai ser o melhor para a sua vida. Então não feche o teu coração. Não feche o teu coração. Abre o teu coração para o Espírito Santo entrar neste momento e fazer morada dentro de você, como já foi dito aqui. Transformar a tua vida, te levar a lugares que você nem pode imaginar. Sabe que hoje é ruim a sua vida? Você tem acontecido alguma coisa que tem entristecido o teu coração? O Senhor quer te dar o caminho. Ele quer te mostrar como você tem que agir para chegar onde Ele quer, onde vai ser o melhor para a sua vida. Porque eu não acredito que ninguém quer viver aqui e quando for mais velho ser uma pessoa frustrada, quando for, enfim, chegar no fim da vida e ver que não chegou a lugar nenhum, ver que não foi ninguém. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer isso. Eu não quero isso. E o Senhor quer nos alertar nessa noite. Você fala, filho, eu vou te ensinar hoje. Desconstrói os seus conceitos. Desconstrói as suas verdades. Desconstrói as suas certezas, porque eu quero te ensinar a minha palavra, a minha verdade, o meu melhor para a tua vida. Abra a sua Bíblia, igreja, no livro de Neemias. Aleluia! Amém? Neemias. Hoje extras. Tem mais crônicas. Amém? Neemias 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Amém, igreja? Eu vou ler para vocês ficarem atentos. Tem um nome de um moço aqui que eu não sei falar. Um dos meus irmãos veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei pelos judeus que voltaram e os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Olha aqui mais um pouquinho. Depois de ouvir essas coisas, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Então, igreja, eu não consegui situar muito bem dentro da história onde estava. Eu sou uma bênção procurando isso. Mas o que o Senhor ministrou muito no meu coração é que Neemias, ele estava preso. Neemias estava preso e ele servia um rei. Ele tinha que dar alimento ao
generaliza diz que ele era copeiro, que ele fazia, mas enfim. O que eu fiquei pensando assim, mas ele estava preso também, né? Mas o que eu acho interessante é que quando o irmão dele veio para visitá-lo, para falar, e ele perguntou, como está a cidade? Como estão os meus irmãos? E os irmãos disseram assim para ele, olha, o povo que sobreviveu está passando fome, está passando aflição, está sendo perseguido. Está muito ruim lá, Neemias. Está muito ruim mesmo. E aí, Neemias vai para o seu quarto, lamenta e chora por alguns dias. Ele vai jejuar e ele vai orar. Aí eu fiquei pensando, só que, primeiro, o que Neemias fez? Neemias foi chorar. Neemias foi chorar. Mas olha só, igreja. Neemias estava lá no bem bom, servindo o rei, tinha acesso à cozinha, e mesmo assim ele se preocupou com os irmãos dele. Ele se preocupou. E o que eu vi nisso? Compaixão. O amor que muitos hoje em dia já não têm mais. A misericórdia pela vida do outro, que nós não temos mais. E eu fiquei pensando, Deus, que coisa bonita dele, da parte dele chorar. E a nossa primeira reação a alguém chegar na nossa casa e falar assim, olha, aconteceu uma coisa ruim com alguém da sua família, aconteceu uma coisa ruim, do tipo assim, alguém morreu, ou você ficou sem dinheiro, aconteceu um acidente. A nossa primeira reação é ficar desesperado. Falar, não, eu tenho que resolver isso. Eu sou assim. Olha só, estão falando de você. Não, eu vou lá. Vou lá tirar satisfação, vou resolver. Que isso? Está falando de mim? Não é assim? Olha só, arranhar no teu carro. Não fala para um homem que arranhar no carro dele, ou uma mulher que lutou muito para conseguir esse carro. Não fala isso. Qual é a primeira atitude? Vou lá. Quem que ele sou ousadia de fazer isso com as minhas coisas? Né? Mexeram na tua comida na geladeira. Ué, por que não? Às vezes a gente se ira com coisas tão fúteis. Por que não a comida que comeram na sua geladeira? E a primeira atitude é o quê? O desespero. Só que Neemias foi diferente. Ele foi chorar. Ele falou, não, eu vou largar o palácio, vou largar tudo aqui. Eu sou escravo aqui mesmo, então eu não ligo. Vou largar tudo aqui, vou lá agora resolver. Como que ele deixa meu irmão? O meu irmão passa fome? Os meus irmãos passam fome? O meu povo passa fome? Não poderia ter sido essa a atitude dele? Não teria sido essa a sua atitude? A minha atitude? Mas o que Neemias fez? Foi chorar. Chorar. Ele controlou o desespero. O desespero que tantas vezes faz a gente agir de uma forma indevida. O desespero que faz a gente falar coisas que não deveria falar. E ele controlou o desespero. E ele foi chorar. E aí, a segunda atitude dele, ele não só ficou chorando, não. Ele ficou só lamentando, não. Porque a gente tem mania de ficar dando mais coitadinho, entendeu? Ai, aconteceu isso. Ai, meu Deus, nunca mais vou voltar. Ai. A gente tem mania de querer que os outros sintam pena. Se você não admite, então observa suas atitudes quando aparecer uma aflição na sua vida. Ficar chorando pelos campos. Não estou falando que a gente deve chorar, não. A gente tem que chorar mesmo. Porque é uma atitude de gente para dizer que a gente é humano, a gente é de carne. Estou falando de fazer de coitadinho, que é bem diferente. Porque eu também choro. E eu choro mesmo. Porque eu me sinto aliviada quando eu choro na presença de Deus. E eu aconselho a todos vocês, chorem mesmo. Sentir vontade de chorar, chora, se derrama na presença de Deus. Porque só Ele entende vocês. Agora, não é só para ficar chorando, não. Neemias chorou? Chorou. Quem falou que Neemias não chorou? Chorou. E eu acredito. E ele chorou por alguns dias. Não foi um choro momentâneo. Não foi uma coisa passageira.
passagem. É assim que eu acho. Quando eu quero passar de onde eu não estudo. Vocês podem usar esse exemplo com N coisas da vida de vocês. Com qualquer situação que isso se encaixe. Adianta você não buscar e você querer receber só chorando? Você acha que você vai chegar em algum lugar, que eu vou chegar em algum lugar só chorando? Levanta e vai agir. Levanta, vai orar, jejuar. Orar você chora? Chora também. E o jejum? O jejum é a atitude. O jejum é a atitude. É falar assim, não, eu vou renunciar a isso porque o que tem lá na frente é muito maior. É uma atitude que você tem que tomar, que eu tenho que tomar. Não adianta a gente ficar em casa choramingando enquanto a gente podia estar com o joelhinho dobrado e depois renunciando às nossas vontades, que é essa atitude que a gente devia fazer na presença de Deus. Aí na escola, estuda. E no trabalho, se esforça. E na família, tenha paciência. Exerça amor. É difícil, né? É difícil. Quando a gente se acha que está tão cheio de si. A gente está tão cheio das nossas verdades. Dizer assim, você está errado. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta que alguém bata de frente. Né? Ninguém gosta. Principalmente líderes. Quem é líder odeia isso. O liderado chega aí, vem cá. Não. Não é assim. É difícil, igreja, a gente desconstruir as nossas verdades, os nossos conceitos. Dizer assim, será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Será que eu estou só me lamentando? Mas olha só, ou será que você também está só orando? Porque você tem que saber que o choro cura. Que isso aqui a gente tem que passar, a gente tem que sofrer, a gente tem que colher os frutos que a gente plantou. Então você vai sofrer sim. Não acho que só que você está orando, só que você está tendo uma atitude, você não vai sofrer nisso aqui não, ó, na sua carne. Sabe por quê? Porque quando a gente ignora a parte da nossa vida que nos machuca, toda vez que vier uma coisinha que te lembre aquilo, vai te ferir. E é por isso que eu não aconselho você ignorar, não aconselho você a não chorar, não aconselho você a não viver esse momento da sua vida que você está passando. Viva! Aprenda com esse momento da sua vida que você está passando. Aprende. Aprende que a gente não tem que passar de novo. As provas vêm para você passar. Vai dar exemplo disso na escola. Se você não passa, você tem que fazer recuperação. Se você não recupera, você é reprovado, tem que fazer tudo de novo. Por que na nossa vida com Deus vai ser diferente? Por que na nossa vida secular, ou seja lá onde for, vai ser diferente? Vive o momento. Está doendo? Mas a dor colocada diante de Deus, ela vai ser tratada. Agora, se você prender o choro, querer ser o super-homem, querer ser o Hulk, ou seja lá qualquer outro personagem super poderoso, lá na frente, quando vier alguma coisa que te lembrar aquilo, você vai desmoronar. Não construa nada em cima de uma ferida. Não construa nada em cima de uma coisa que não é sólida. Porque lá na frente, esse sofrimento que você evitou agora vai vir muito maior. Vai vir muito maior. Eu digo isso por experiência. Porque às vezes a gente tem que viver as coisas. Mas eu espero que vocês sejam sábios, escutem o que a gente está aqui na frente está falando. Para que vocês não tenham que passar por isso. Não construam nada em cima disso. Vivam, chorem, se derramem. Mas não parem nisso. Alcancem, levantem e tomem uma atitude. Sabe por quê? Porque Deus não se mete naquilo que a gente pode fazer. Porque Deus é um Deus do impossível. Deus do impossível. O que cabe a mim, a você fazer, Deus não vai se meter. Enquanto eu estiver chorando só e não estiver agindo, não
uma posição. Não adianta esperar só por Deus. Deus não se mete com os nossos sentimentos. A não ser que vocês abram o coração e falem assim, Deus, me ajuda. Mas aí você já tomou uma atitude que é pedir a ajuda de Deus. Mas Deus não vai mexer nos seus sentimentos sem você permitir. Deus não invade a nossa vida. Eu quero voltar, eu quero caminhar para a igreja. Mas você nunca vem na igreja. Você quer o quê? Que Deus vai na tua casa te buscar? É isso? Porque se a gente não fala, a gente pensa assim. E se a gente não pensa assim, a gente está inconsciente. Eu quero firmar, eu quero ler a palavra, eu quero louvar. E aí? É difícil ler a Bíblia? É difícil, querido. É difícil. Mas e o sacrifício? E a dedicação? E a sua atitude? E o seu querer não conta? É só Deus que tem que fazer as coisas? É só Deus que trabalha? E o seu livre-arbítrio? E a sua liberdade de escolha? Tem hora que eu falo assim, Deus, toma a minha liberdade de escolha. Eu não quero isso, eu não sei usar isso. Mas a gente não pode fazer isso. Deus nos deu. Eu estava conversando com as meninas, dando aula para elas, e elas falam assim, por que Deus deixa a gente escolher se a gente vai escolher errado? Eu achei interessante. Aí eu pensei que os anjos adoram a Deus, não adoram a Deus, mas eles não são tentados. Eles foram criados para aquilo. Eu pensei assim. E olha só que coisa mais linda. A gente pode escolher o mal e escolher o bem. Vê se a nossa adoração não toca muito mais o coração de Deus. Porque a gente podia ter feito errado, mas a gente escolheu fazer o certo. Foi uma escolha nossa. Foi uma escolha nossa adorar a Deus. Foi uma escolha nossa se dedicar a Deus. Olha só que lindo. Mas você tem que escolher. Espera Deus pegar. Vem cá, meu filhinho. Vamos lá. Vamos lá, vou te botar no nadador. Deixa eu botar no nadador, você vem comigo. O que compete a mim e a você fazer, Deus não vai se meter. Deus não vai se meter. Deus avisa, Deus ajuda, Deus toca no teu coração. Mas agora pegar na tua mão e fazer de fantoche, Deus não vai fazer isso. Deus não vai te fazer de fantoche. Você tem que escolher adorar a Deus. E aí, seguindo a história, Neemias vai, serve o rei, né? E aí, eu estava lendo a minha Bíblia, só que eu tenho uma Bíblia no celular que tem uma tradução mais legal. Aí a Bíblia fala assim, vou ler para vocês, peraí. A Bíblia fala assim, ó. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde do que eu acabei de contar para vocês. No 20º ano do reinado lá do rei, enfim, um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia me visto triste. E por isso perguntou, por que está triste, Neemias? Você está doente? Você não está doente. Portanto, por que você está se sentindo infeliz? E eu fiquei pensando, olha só, Neemias sabia que o povo dele estava passando fome, estava passando aflição, mas ele não deixou isso transparecer para o rei. Isso não afetou as tarefas dele. Isso não afetou as coisas que Neemias tinha que fazer, as obrigações dele. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente deixa as nossas tribulações afetar aquilo que Deus colocou na nossa mão? Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes? Quantas vezes tem alguma coisinha assim, ó, afeta tudo? Nossa, desmoronou toda a nossa estrutura. É um problema na vida, é no trabalho, aí você chega em casa gritando com seu marido. Né? Ou com seu namorado, seja lá quem for. É um problema amoroso, você chega no trabalho gritando com o chefe. É assim? É assim que você quer chegar no muro? Para quem conhece a história? É assim que você quer alcançar aquilo que Deus planejou para você? É assim? Uma coisa está ruim, aí tu sai destruindo tudo. Uma coisa na tua vida não está dando certo, tu sai que nem uma avalanche, destruindo tudo que você demorou tanto para construir. Aí 4 meses depois,
que Neemias ficou sabendo que os irmãos estavam sofrendo, que ele chorou, ou seja, ele sentiu a dor dos irmãos dele, ele teve compaixão dos irmãos dele, mas ele não largou as obrigações dele. Ele orou, ele pediu a Deus, aqui fala a oração dele: Deus, eu sei que o meu povo é um povo pecaminoso, eu sei que eles entristecem o seu coração. Estou falando com as minhas palavras, mas ele só chegou a Deus. Deus, tu lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão? Ele ainda cita assim, ele ainda usa a palavra com Deus. Olha o crédito que Neemias tinha com Deus depois disso. Aí, depois de 4 meses ele orando, falando com Deus, o rei vai e fala assim: poxa, Neemias, o que está rolando com você? O que está acontecendo com você, Neemias? Você não trabalha triste, você sempre me serve tão bem, eu gosto tanto dos seus serviços. O que está acontecendo com você, Neemias? Estou sentindo falta do seu sorriso, Neemias. Estou sentindo falta daquela alegria que quando você chegava na minha cozinha, enfeitava aquele lugar. Quatro meses depois, Neemias ainda estava sofrendo pela dor da notícia. Ele ainda estava sofrendo, ele ainda estava tendo compaixão dos irmãos dele. Quantas vezes nós esquecemos as coisas tão banalmente? Quantas vezes nós esquecemos a dor do outro? Quantas vezes o irmão ora por mim? Ah, pode deixar, ó, vou orar. E aí, quantas vezes você orou por ele? Se nem o que é de graça a gente consegue fazer para alguém, se nem o que é de graça, nem o que a gente recebeu de graça a gente consegue dar. Imagina ajudar alguém que está passando fome na rua, que vai custar no seu bolso. Se nem o seu coração tu abre, tu acha que vai abrir o bolso? Mas quem empresta os pobres dá a Deus, é uma coisa assim. E aí? Quem cuida das viúvas e das órfãs dá a Deus. Desconstrói aquilo que você acha que está fazendo demais para Deus, aquilo que eu acho que estou fazendo demais para Deus, que a gente não está fazendo nada. Se nem o que é de graça a gente consegue dar ao nosso irmão. Quanta hipocrisia dentro do nosso coração. Quanta hipocrisia dentro de mim. Quanta hipocrisia dentro de você. Eu te pergunto. Quanto? Quanto tem dentro? E aí, Neemias fala: ah, Senhor, viva o rei. Adorei isso. Ele falou que o rei viva para sempre. Porque ele estava glorificando que mesmo depois de 4 meses, Deus ouviu. Falou: nossa, foi Deus que fez ele prestar atenção em mim. Eu não precisei chegar para ele e chorar. Ele viu. Ele viu o meu sofrimento, ele viu a minha dor. Eu não precisei choramingar para ninguém. Que Deus se compadeceu de mim. Então viva o rei. Viva o rei. Estava reverenciando o rei. Porque se fosse eu ou você, no desespero, nós íamos falar: não, eu tenho que ir para a cidade, eu tenho que ir para Jerusalém e construir os muros, porque o meu povo está passando fome, e nananã. Não é? O rei deu uma brechinha para ele, uma brechinha só. E se ele tivesse afobado, tivesse afoito, tivesse naquela: não, eu tenho que ir. Se ele não tivesse sofrido primeiro, orado e jejuado por 4 meses, quando o rei abriu a boca e disse assim: o que você quer que eu te faça? Porque o rei perguntou. Olha o crédito que Neemias tinha com o rei. Olha o crédito. Um simples copeiro. E o rei pergunta: não, mas o que você quer que eu te faça? Eu quero alegrar o teu coração. Eu quero alegrar o teu coração. O que você quer que eu te faça? Eu me imaginando a alegria de Neemias. Ai, eu não acredito. Enfim, chegou meu dia.
ele não fez isso. Eu imaginei isso no primeiro momento. Aí Neemias ficou com medo. A Bíblia diz que ele ficou com medo. Ele temeu no coração dele porque ele tinha um respeito enorme, tinha uma gratidão enorme por tudo que o rei já tinha feito por ele. Quantas vezes a gente esquece o que fizeram pela gente no passado por conta do que a gente está vivendo no presente? Quantas pessoas você deixou de ajudar? Quantas pessoas você deixou de dar uma palavra amiga? Esquecendo tudo que a pessoa fez por você só por conta do seu presente? Que aquela pessoa que estava com você quando você era pobre, sabe? Aquela pessoa que estava com você quando você não tinha nada de Deus. Hoje em dia não, vou falar aquela pessoa não. Soberba. Mas não. Neemias, mesmo com todo o crédito que ele tinha com o rei, o que ele falou? Ele temeu no coração dele. Na verdade, ele não falou nada. Ele foi falar com Deus. Chegou diante de Deus: Deus, me ajuda a falar com ele. Me dá sabedoria para lidar com essa situação. Me dê sabedoria para lidar com essa situação. Que eu não tenho capacidade de escolher, eu estou com medo dele. Apesar de servi-lo muito bem, apesar de saber que ele me respeita, que ele gosta muito de mim, eu estou com medo. Me dê sabedoria, Senhor. A Bíblia não fala que ele disse essas palavras, mas a Bíblia diz que ele foi falar com Deus antes de responder ao rei. E aí eu fiquei pensando, depois que ele foi dar a resposta para o rei, né, sobre o que ele queria fazer, ele falou assim: é porque, só as minhas palavras ainda, é porque a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas, está em trevas. Olha só, ele quebrou o coração do rei. Ele quebrou o coração do rei com a humildade que ele tinha no coração. Eu quero ir lá só porque eu lembro de tudo que eu passei com os meus antepassados. Eu quero ir lá porque eu me lembro que eu era muito feliz lá. Ele não estava pensando só no presente. Ou se mesmo se ele estivesse pensando só no presente, ele usou o passado, que era o que com certeza mexia com o rei. Porque provavelmente ele via aquelas pessoas. Ele tinha, seja lá um contato ou não com o rei, ele sabia o que aquelas pessoas significavam. Ele sabia que haviam famílias e talvez um dia, antigamente, ele tivesse passado pela rua e tivesse visto as crianças brincando. As famílias sorrindo, as pessoas cantando. E aí Neemias fala: eu só quero ir lá porque a cidade onde os meus antepassados estão enterrados está destruída. E aquilo foi como uma flecha no coração dele. A humildade de Neemias, mesmo tendo todo aquele crédito com o rei, a humildade foi como uma flecha no coração dele. E aí ele diz assim, aqui no final do... Eu não vou achar, mas é isso aí. Eu não vou achar. Mas ele fala assim: e o rei, movido de muita compaixão, porque sabia que o Espírito de Deus estava em mim. Não eram só as minhas palavras, não era só o meu choro, mas era o Espírito de Deus que estava em mim. Mas isso nem impediu de Neemias sofrer, de Neemias chorar pelos irmãos dele. Isso não impediu Neemias. Mas aí, a paciência, o esperar no Senhor que ele teve, fez ele alcançar o que ele queria. E aí, ele chegou o rei, né, falou para ele: quanto tempo vai durar a sua viagem? Quanto tempo? Falou o rei perguntando: você está precisando de alguma coisa? O rei só queria saber quanto tempo que ele ia gastar. E eu fiquei pensando, se Neemias tivesse destruído tudo, tivesse largado tudo aqui, ali naquele momento, tivesse abandonado tudo só por causa da dor que ele estava sentindo naquele momento, será que ele tinha chegado diante do rei? Será que o rei tinha estendido a mão dele para ele?
gente deixa o calor do momento, a emoção fazer a gente agir, a gente não chega na presença do Rei. A gente não chega. As nossas atitudes precipitadas fazem a gente não conseguir chegar diante da presença do Rei. E quem é que não quer chegar na presença de Deus? Quem é que não quer chegar diante do seu chefe e ele perguntar qual o cargo que você quer? Por que a gente não pode sonhar assim? Por que não? Quem não quer chegar diante de Deus e Deus perguntar assim, olha meu filho, o que você quer? Em quanto tempo você quer? Mas para isso, joelho no chão, renúncia, 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 paciência, dor, para chegar diante do Rei e ele te perguntar assim, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero uma casa, eu quero os dons, eu quero louvar, eu quero unção. Não é só coisa material, não, que a gente tem que chegar diante de Deus. Isso é a última coisa que a gente tem que pedir a Deus, porque o que Ele tem, o que o homem não consegue ver, o que o homem não consegue tocar, é muito maior. Vai preencher muito mais o teu vazio. O que queres que eu te faça? Em quanto tempo? Quanto tempo? Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Para Ele chegar, ver em você uma pessoa apta a receber aquilo que Ele quer para você? Você tem crédito com Deus, igreja? Quem tiver crédito com Deus, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, igreja? O que queres que eu te faça? E se talvez você não tenha crédito com Deus ainda há tempo. Ainda há tempo para mim e para você. Da gente passar, da gente colher aquilo que a gente plantou, chorar mesmo, curar mesmo. E aí a gente chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não sou nada, o Senhor é tudo, me perdoa. Nós somos fracos, somos frágeis, que qualquer coisa nos faz nos desesperar, qualquer coisa tira a nossa paz, qualquer coisa esfria o nosso amor. Não esquece que a gente colhe, que a gente planta. Então sofre, chora, ora, jejua, busca, para ter crédito com Deus, para ter crédito quando chegar diante da presença do Rei, Ele diz assim, o que quer que eu te faça? Eu estou vendo que você não está bem. Você não está me louvando como eu queria. Você não está fazendo o que eu planejei para você fazer. Imagina o coração de Deus chorando, porque a gente podia estar fazendo as coisas que Ele planejou, que Ele projetou para a nossa vida. Mas não. A gente está destruindo tudo com a nossa impaciência, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de esperança. Desconstrói. Desconstrói, igreja. Se coloca de pé, igreja, por favor. Passei um pouquinho do horário, mas eu queria saber, eu sei que eu falei muito, mas eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria saber se há pessoas que querem reconstruir ou desconstruir para Deus reconstruir. Há pessoas
das suas vontades.